Fórmula 1. Corridas clássicas. Vamos falar da Hungria 2003, que foi a corrida que venceu, né, na votação. A gente colocou lá algumas opções, o pessoal votar. Eu até estranhei ela ter vencido, né? Foi outro Hungria, acho que 2008, se não me engano, que disparou na frente no início da votação. E eu acabei não acompanhando muito de perto o desenrolar, né, ali de olhar. E quando fechou... Não, 86, não era não, Raposo? A briga. Era 86. Aliás, eu vou contar um caso aqui daqui a pouco que é de estarrecer o ouvinte sobre essa votação. Mas termine, por favor. E era de 86, só confirmando a informação. Não, o que eu ia falar, tá até na hora de vocês falarem, então, porque o que eu ia falar é isso, né? Eu queria que ganhasse 2003, era uma corrida interessante que eu lembrava, apesar de eu ter sugerido outra pra gente complementar lá o nosso quadro. E aí eu vi que 86 ou 2008, eu sei que 2003 era que eu queria, começou lá na lanterninha, ninguém votando nela, e eu pensei, beleza, deixa o pessoal votar, terça-feira à noite ou quarta-feira à noite, que é o prazo que a gente colocou para se encerrar, eu voto aqui e encerro. A Bárbara que acabou fazendo isso no meu lugar. E aí a hora que eu vi que a Bárbara divulgou, encerrou 2003. Então teve uma virada nesse meio do caminho, sem campanha, sem nada. Então achei bem interessante. Mas o que você ia falar, Campos? Qual que é a história? Eu tenho um caso absolutamente estarrecedor para contar, porque conversava eu durante essa semana passada, com o nosso... né, um dos nossos pilares do quadro Corridas Históricas, Marcelo Cesarino. Conversando, e ele sempre conversa sobre esse assunto, né? A gente fala sobre corridas, mas ele sempre quer saber a corrida histórica, a gente conversa sobre votos, sobre a qual que ele queria ver, ele lembra de algumas corridas, enfim, corridas clássicas, né? De repente, eu não me lembro exatamente como a conversa foi parar nesse ponto, de repente... Ele conversou comigo, e aí a corrida histórica na Hungria. Eu falei, o Cesarino ganhou 2003, né? Tava lá brigando com 86, né? Ganhou 2003. Eu já fui falando com aquele tom pro Cesarino ficar nos conformes, Cesarino. Votação, nós temos que aceitar. Né? Eu não tinha preferência nenhuma, mas já fui com essa ideia, já joguei pro Cesarino essa ideia, pensando eu que a decepção dele seria enorme. Quando ouvi dele, né, li no caso e fui verificar que o Cesarino votou em 2003. O voto do Cesarino foi para 2003. Aí eu me lembrei de que tomei um verdadeiro pito do mesmo Cesarino, alguns programas atrás, quando o San Marino foi, né? Acho que foi Rússia, né? Que não tem história, então foi aberto a outros países. E votei em San Marino, eu tinha indicado San Marino em 2006, se não me engano, 2005, aliás. E o Cesarino me passou uma verdadeira, quase uma descompostura via chat, porque não é possível, Campos, eu jamais esperaria isso de você, votar no San Marino, esquecer o San Marino antiga. Olha como o mundo dá voltas, ouvinte. Com 86 na mesa em 2003, ele votou em 2003. Aí eu fui falar com ele, né? Cesarino, não é possível. A explicação dele foi tão estapafúrdia que eu falei, não, eu vou levar pro ar. Ele disse que votou em 2003 porque ele é muito pé frio. E votou para 2003 perder. É a explicação mais estapafúrdia que eu já vi na minha vida. Eu falei com ele, eu vou levar ao ar, eu não converso mais com você hoje, eu vou levar esse procedimento todo pro conhecimento dos nossos ouvintes e colegas. Eu nunca vi alguém votar numa opção querendo que ela perca. E o Cesarino conseguiu fazer isso. Eu repito, eu não tinha preferência, mas eu esperava do Cesarino voto incontestável para 86. Por causa da briga, por causa do momento que entrou para a história da briga entre Senna e Piquet. Eis que, para minha surpresa, ele votou em 2003. Eu já não sei de mais nada, eu já não entendo mais nada. O mundo, que já virou de cabeça para baixo cada vez mais pro lado ruim, virou ainda mais na semana passada por causa do Cesarino. Ora. Então, eu vou falar uma coisa sobre isso. O ano passado, a corrida da Hungria de 2006, de 86, estava na votação e ela perdeu para de 2006. E eu lembro de algumas pessoas argumentando ano passado de que essa de 86, na verdade, ela só teve aquele lance que me falaram assim, se você vai ver, se ganhar, se você está fazendo campanha contra outras corridas, querendo a de 86, mas a de 86 só teve aquilo e ponto final. Eu não sei, realmente eu não tenho lembrança, seria até interessante assistir para ter essa noção,
Mas talvez você tá indo com muita sede, com muita esperança ao pote de 86 e talvez não tenha sido a corrida clássica. Eu acho clássico ver a primeira vitória de um Fernando Alonso, por exemplo, e toda a circunstância, né, toda a tensão que estava a 2003 naquele momento. Eu até fiquei com vontade de fazer uma campanha. O ruim é que eu acho que muita pouca gente assistiu essa Hungria, pelo menos pelos e-mails, né? Eu tento medir isso pela quantidade de e-mails que a gente recebe, e não foram muitos dessa vez. Eu tô achando que pouca gente. Mas se muita gente tivesse assistido, eu ia até propor que a gente assistisse Itália e Estados Unidos 2003 na sequência, pra gente estar nesse clima ali do campeonato chegando ao fim, os pilotos muito próximos dos pontos. O Japão eu acho que foi 2003 o ano passado. A gente já fez 2003 o Japão? Eu acho que foi, acho não que tenho foi, certeza. Não, acho que foi o Japão mesmo. Foi 2003 mesmo. Então sobraria apenas os Estados Unidos e a Itália. Então, realmente... Que é uma coisa curiosíssima, né, Raposo, pra gente até já entrar, né? Porque é engraçado como hoje a gente chega à Hungria. Aliás, parabéns ao Rosa, depois eu te conto fora do ar o tamanho do problema que eu quase entrei, tá? Por causa de achar que a Alemanha era na frente da Hungria. E o Rosa, ele disse que a Hungria seria antes da Alemanha em 2016, tá, gente? Eu tô falando em 2016. Eu ainda peitei ele, falei, não, o que é isso? De jeito nenhum. Depois eu conto a fria que eu quase entrei por causa disso. Não, mas todo mundo quer saber no ar. Não precisa contar fora do ar, não. Pode contar no ar. E só pro ouvinte que tá ouvindo o Café com Velocidade, isso não foi no Café com Velocidade, né? Isso não, foi no Café Expresso, não foi, Rosa? Exatamente, né? Exatamente. Você gravou no Café Expresso. E é engraçado que eu queria dizer é que a gente chegava na Hungria em 2003, faltavam 3 corridinhas para acabar o campeonato. Era Itália, Estados Unidos e Estados Unidos estava no final, né? Depois Estados Unidos ainda foi para o meio do ano, mas naquela época estava no final do ano. Hoje a gente chega à Hungria com o campeonato inteiro pela frente. Com o meio do ano está sendo virado na Hungria. Ainda vai rodar o mundo a Fórmula 1. Então só essa curiosidade, né, Raposo, para a gente já fazer esse paralelo de que em 13 anos parece outro mundo, outro campeonato, porque o tamanho da distância percorrida é considerável, né? E eu gosto muito disso. Eu agradeço muito ao Bernie por essa perseguição de um campeonato longo. Ele não me incomoda nem um pouco. Os pilotos podem cansar, os jornalistas, o pessoal que cobre viajando. Eu, no sossego da minha casa... Você não tá nem aí pro cansaço deles, né? Nem um pouco. Se coubesse... Ganham pra isso, né, Raposo? Ganham pra isso. Se coubesse se eles corridas no ano que vem, eu ficaria feliz. E se eles estivessem muito cansados, aí troca equipe, vai outra equipe, investe um pouquinho. Se dá retorno, tamo aí, né? Se algumas dessas mídias aí... Exato! Tô aqui, ó. Chama o Thiago Raposo. Mas, com certeza... Faríamos com prazer, embora eu sempre diga aqui, né? O ano passado eu fui até a Bélgica, voltei para uma semana depois pegar o avião de novo, ir até a Itália e voltar, e você já sente uma mudança de fuso horário. Claro que até isso o corpo se adapta, né? Claro que quem faz isso uma vez sente mais do que quem faz isso toda hora. Mas é impressionante como o corpo, uma hora, ele pede. E o Gutierrez sentiu isso esse ano, né? O Gutierrez falou... O Gutierrez passou 2, 3 corridas muito não sei se o que era, nem eles falam o que era, mas era uma coisa que estava atrapalhando ele muito fisicamente. E ele falou, olha, eu não consigo sarar porque eu tô toda hora num clima diferente, eu tô toda hora dentro de um avião, eu tô toda hora numa alimentação diferente, entendeu? O Gutierrez falou isso esse ano. Mas o Raposo falou, ele tá falado, eles ganham pra isso, ora bolas. Corra-se 25 por ano, né? Seria maravilhoso. E começa muito tarde, não precisa começar no fim de março, dá pra puxar isso pro começo de março ou fim de fevereiro, já só nessa mudança aí já se adequa um pouco, já casa algumas coisas. Eu sei que tem as férias, tem um monte de coisa, mas talvez seja muito complicado e tal, o desenvolvimento técnico que se precisa nos carros desse, mas os 21, vamos ficar com os 21, já tá ótimo. Se a gente lembrar esse 2003 eram quantas? Vocês sabem de cabeça? Eu tenho esse número aqui. 16 ou 17. 16 ou 17, né? 2005 foi o maior que eu sei de cabeça, que pulou para 19. Então 2005, na época, foi o recorde. 2003 foi 16, tem que ser. 16, né? Pois é. Uhum. Então, realmente, é muito bom ter 5 corridas a mais, como a gente tem hoje. Em 2004 já chegaria China e Bahrein, né? Que não tinha em 2003. Então já havia um salto já para 2004, né, Raposo? Com certeza. E o que aconteceu nessa corrida, né? A gente já começando a entrar um pouquinho para chamar as discussões. A gente tinha uma Renault, né? Era Renault ou era Lotus ali? Era Renault ainda.
Renault. Renault. Não, Lotus não. Benetton. Era ou Benetton. Renault ou Benetton. O Benetton. É tanta mudança que dá um... Era a Renault com o patrocínio ainda da Mild7, que... Carro lindo. A Renault comprou em 2001, entrou em 2002. Em 2002 já era a equipe Renault, tanto que entra a faixa amarela no carro, né? É a conotação clara, né? Para o ouvinte que quiser sempre se lembrar. Em 2001 não, ainda era Benetton, já era Renault, já tinha um motor revolucionário, mas ainda era Benetton. Em 2002 passa a ser Renault e em 2003 já a continuidade, a primeira vitória depois de 20 anos, né? Porque a Renault não vencia há 20 anos, né? A Benetton não vencia desde 97. Que eram mais ou menos as mesmas pessoas ali. Briatore, aquela turma toda, não ganhavam desde 97 com o Berger na Alemanha. Mas a Renault como marca não ganhava desde 83. Então essa corrida teve essa simbologia de ser 20 anos a Renault voltar pro topo do pódio. Curiosamente, sem um francês, né? Foi a primeira vez que a Renault ganhou sem um francês nessa corrida. A Renault foi toda apoiada o seu começo de história na Fórmula 1 nos pneus Michelin e em pilotos franceses. Então era uma coisa do nacionalismo francês mesmo na década de 80. E uma pena, né? Que eu tava aqui já programado um script na minha cabeça e eu fui ler o chat, vai parecer que foi... É porque é por causa do chat, eu já ia falar isso. Eu ia falar, vamos falar um pouquinho sobre belezas de carro aqui, porque essa Renault realmente foi um dos carros mais lindos que eu já vi ao vivo. Não sei, o Fábio Campos já foi milhares de autódromos, já viu vários carros. O Rosa já esteve presente em autódromos também. Mas eu tenho uma lembrança muito forte dessa Renault, vendo ela ao vivo em Interlagos. E não essa, né? Porque eu não fui em 2003, mas em 2004 era a mesma pintura. 2005 também, 2006. Então era uma pintura realmente, eu achava maravilhosa. Não sei vocês se agradavam tanto vocês. Tanto que eu tenho uma camiseta aqui, coitado, já tá aparecendo alguns furinhos e eu insisto em não vestir essa camiseta, porque eu gosto bastante dessa pintura. Eu também gosto, eu gosto bastante desse carro. Eu gosto daquele bico mais estreito na frente, porque assim, o carro não é só também essa pintura, é todo o contexto dele, né? É a harmonia. A minha avaliação é simplesmente pintura, não tô falando absolutamente de mais nada. Eu já penso um pouco diferente, eu já vou pintura com mais a harmonia das linhas em relação ao carro. Assim, não é nada, mas esteticamente é tudo. Vocês estão falando da Renault? Da Renault. Porque eu caí aqui, não ouvi nada do que vocês falaram. Não, eu tava falando que um dos meus assuntos preferidos, né, que é belezas de carro, e como essa Renault, quem vê, foi um dos casos que mais me marcou, vendo ao vivo, eu vi ela em 2004, 2005 e 2006, e era uma pintura realmente que me chamava muita atenção, e eu julgo aí, eu arrisco a dizer que talvez seja o carro mais lindo, assim, em questão de pintura que eu tô falando, não tô analisando a letra, etc. Entendi, e tal, tô falando de pintura, que eu vi ao vivo, foi, se não o mais, um dos mais bonitos que eu vi. E eu estava só comentando que, além da pintura, eu também analiso a harmonia das curvas, os traços do carro, para chegar a uma opinião a respeito da beleza desses carros. E no caso dessa Renault, eu gosto bastante. O bico mais fininho na frente, um carro com parrudo, né, na parte que importava, não é esses carros mais estreitos de hoje em dia que a gente já se acostumou, mas ainda assim, toda vez que tem um GP histórico, eu olho esses carros e falo, esses são bem mais bonitos que os de hoje em dia. Uma corrida clássica, né? É uma corrida clássica. Eu olho os carros de 2007, 2008 e acho lindo, coisa que eu não achava na época, né? Porque foi aquele choque para 2009, né? Que os carros estreitaram, as asas subiram, as da frente esticaram, enfim. Hoje, qualquer vez que eu tenho que bater o olho em 2007 ou 2008, com aquele tanto de asa, aleta, arco, a McLaren tinha um arco na frente do bico, né? Que ia de uma asa até a outra, de uma ponta até a outra. Eu acho lindos, mas eu também achei interessante isso aí, vocês falando. Eu não costumo... eu também, claro, eu acho que a pintura o carro de Fórmula 1, um carro de corrida, ele é atraente, ele é um dos fascínios do automobilismo, é a beleza do que as pessoas nutrem por carros, né? Sejam eles de corrida ou não. Mas é engraçado que os dois carros que eu acho mais lindos na história da Fórmula 1 tem a ver também com isso que o Rosa está falando, do desenho do carro, não da pintura, mas da aerodinâmica mesmo, o desenho, o layout da formatação do carro.
né, que são a Sauber de 2005, eu não consigo explicar porquê, mas para mim é o carro mais lindo de todos, muito por causa do desenho do carro também, além da pintura. A pintura é normal. Aquele azul patrocina a Red Bull? O verde? Não, é o azul, aquele azul, é a Sauber que, como ela foi durante uma década, né? Sim. O azul, aquele azul meio escuro, enfim, com branco, ele tinha umas listras brancas que cruzavam o carro, eu acho lindíssimo. E a McLaren de 93 também, a McLaren de 93 e a Williams também de 93, os dois do mesmo ano. E aqueles carros tinham um desenho, né? O formato dos carros era muito legal. Mas fica aí até pro ouvinte, né? Participar, mandando qual o carro mais bonito da Fórmula 1 que ele já viu. É uma curiosidade legal que a gente já esbarrou várias vezes nisso aqui. Mas enfim, é sempre bom receber essa opinião do ouvinte, né? Com certeza. Mas a gente entrando um pouquinho na corrida, né? Vocês dois assistiram Narração Globo, Galvão Bueno ou não? Eu assisti. De maneira eu só chego a esse ponto quando eu não tenho absolutamente nenhuma opção. Eu decidi que eu não assisto mais transmissão nacional, nem corrida histórica. Então eu fui a turma de sempre, que era outro canal, mas Martin Brando, Ted Kravitz, James Allen narrando, que narrava também de vez em quando. Eu assistia a transmissão internacional. E era qual canal? Você sabe que eu não consegui identificar? Porque... Era Channel 4? Que o submundo, ele às vezes, para ele continuar sendo submundo, ele acaba tendo que ocultar algumas e também era uma época do mundo em que essa marcação de tela que tem todos os canais hoje é quase obrigatória, fica um símbolozinho ali, não tinha. Então, na hora que tinha o comercial, a edição do Submundo já cortava a vinheta, então eu não consegui descobrir exatamente qual era a emissora, mas era a BBC, porque eles foram da BBC todos os três durante muitos anos, às vezes retransmitindo no Canal 4, mas era um desses dois, não tem como fugir disso. Tá certo. Vou começar a nossa... Por que você fez essa pergunta, Raposo? Mas por que você perguntou? Não, eu acho que o Galvão não foi tão infeliz, e talvez tenha sido até feliz nessa narração. Eu não peguei nenhum ponto ruim, peguei até pontos interessantes. Ele, por exemplo, falando sobre jogos de equipe, né? Falando que ele acreditava, e ele até fez uma crítica à Stock Car, que parece que uma semana antes dessa etapa rolou troca de posição na Stock Car, e ele falando que o ideal não é ver realmente jogo de equipe na Fórmula 1, que ele não queria aquilo que aconteceu na Áustria, nem o que aconteceu na Stock semana passada, mas uma coisa é você não beneficiar o seu companheiro, outra coisa é você atrapalhar, porque o que o Ralf Schumacher e o Montoya estão fazendo de tentar jogar esse título fora da Williams com brigas desnecessárias e tal, ele tocou num ponto interessante. Talvez a gente pudesse começar a falar sobre isso. Eu só queria lembrar com o Campos se foi por acaso nessa época que teve aquela famosa problema com o Antônio Jorge Neto na Stock Car. Foi essa aí. Eu citei aqui, exatamente. Citei aqui alguns programas atrás. Sim, mas a Stock Car, embora ainda não fosse um pacote moldado para televisão, já tinha uma certa tendência a copiar copiosamente, com perdão da redundância, o que vinha lá de fora. E no afã da Áustria 2002, eles fizeram em Curitiba uma coisa vergonhosa que eu só consigo entender. Foi o Guto Negrão e o Antônio Jorge Neto, se não me engano. Foi uma coisa que eu só consigo entender assim, vamos tentar fazer um marketing aqui e apelar para o nível mais baixo para tentar trazer audiência. Claro que isso é uma coisa de uma equipe, você não pode culpar a categoria, mas é uma coisa... um ano depois, menos de um ano depois daquela... fazer isso, é impressionante como a Stock Car, que era muito melhor naquela época, diga-se de passagem, às vezes dá uns tiros no pé. Foi uma coisa igual, eles fizeram uma reapresentação da Áustria 2002, parece que fizeram de piada mesmo, parece que estavam ou satirizando ou ironizando, só que campeonato de corrida não é para ficar fazendo isso, né? Mas o engraçado é que, assim, a prova da Hungria não teve nada disso na Williams, né? O problema é justamente o contrário. O problema eram os pilotos que eram muito competitivos, por mais que vocês possam, e com razão, criticar a habilidade do Ralf Schumacher, que acho isso claro, mas ele era um piloto combativo e o Montoya... Eu não critico, não. Eu também, eu defendo ele aqui, eu já falei que se ele chamasse Ralf Trulli, todo mundo ia adorar ele como piloto. Eu já falei uma outra coisa que não sei se vocês lembram, eu não vou repetir, vou deixar vocês lembrar a respeito do Ralf Schumacher. Mas é uma crueldade, eu não lembro, eu gostaria de lembrar. Me desculpa, eu também não faço a menor ideia que seja. O Ralf Schumacher, Barrichello, enfim. Vamos voltar aqui. O Montoya era impressionante até de certo ponto
como que a transmissão, aproveitando o gancho do Raposo, como que a transmissão comprou o Montoya como o inimigo número 1 da dinastia Ferrari, né? Você sente isso, que ele era o cara que podia derrubar aquele establishment que ficou naqueles anos, né, no início dos anos 2000, porque compra essa ideia, mas não compra também da forma errada, vendendo uma ideia falsa, do tipo, ele é um piloto que tá conseguindo tirar alguns pontos, mas que no final não vai conseguir. Não, era o contrário mesmo. Era aquela situação que ele tinha condição, ele tinha carro, tinha equipamento, e eles estavam na medida certa. Acho que dando a emoção necessária sem tirar as críticas que deveriam fazer. Então, assim, nisso, o ponto que o Raposo pegou da transmissão é bem legal porque dá uma ideia certinha daquilo que se passava. Talvez por não ter um brasileiro em destaque, porque o Rubinho não era mais um brasileiro em destaque, nem mesmo dentro da Ferrari. Aliás, ele nunca teve o destaque na Ferrari, mas começou um momento de muito, muito negativo, inclusive nessa prova tem um acidente dele feio e tudo mais. Eu acho que eles pegaram e compraram essa ideia em cima do Montoya. O que é bom a gente lembrar é o impacto Montoya foi muito grande na entrada dele na Fórmula 1, né, que foi 2 anos antes dessa corrida, que foi em 2001. Impacto Montoya, você diz aquela ultrapassagem dele no Brasil. Exatamente. Essa é uma daquelas que está na minha retina, que talvez seja que eu não vai esquecer, que eu faço esquecer. Eu nem gosto de ver na televisão, porque eu gosto de lembrar de assistir lá na pista. Porque era a segunda corrida dele na Fórmula 1, né? E ele vinha da Indy e ele faz aquela ultrapassagem no S do Senna sobre o Schumacher, e aquilo, né, alguém chegou alguém para desafiar esse cara, né, porque embora tivesse o Mika Hakkinen, que era um bicampeão do mundo, ainda na pista, embora 2001 já tenha sido um ano sofrível pro Mika Hakkinen, cheio de azares. Mas esse impacto, e isso é aquilo que eu sempre digo, né, automobilismo é percepção. Né? Às vezes o cara causa um impacto tão grande na entrada que ele carrega a boa imagem, mesmo quando ele não faz jus a essa boa imagem. Só que a primeira impressão é a que fica, é um clichê horrível, e eu detesto clichês, mas nesse caso aí acaba que é verdade. As pessoas validam o clichê, né, porque esse ano de 2003, se a Williams tivesse 2 pilotos um pouquinho mais consistentes, a Williams ganhava esse campeonato. A Williams podia muito ter ganho em 2003, porque era o melhor carro. Essa corrida da Hungria mostrou. Né? A Williams, aliás, foi uma das melhores corridas do Ralf Schumacher na Fórmula 1, essa que a gente assistiu. Porque ele roda na primeira volta e consegue subir para chegar em quarto, e isso não é fácil na Hungria. Com uma quebra só de piloto grande, podemos dizer assim, que foi o Barrichello. O resto todo estava ali na pista. Uma das melhores corridas do Ralf. A Williams era muito rápida, a Williams vinha nessa corrida de vitória da Alemanha, com o Montoya não deu chance para ninguém. Enfim, teve aquelas vitórias, teve a vitória em Nürburgring do Ralf também, se eu não me engano, que também foi acachapante. Enfim, na França, quando os dois brigaram, o Montoya e o Ralf Schumacher não tinham relação entre eles, eram absolutamente inimigos dentro da equipe, e isso é bom também lembrar para o ouvinte. Então foi um ano em que, se a Williams tivesse... A Williams era muito rápida nesse ano, né, se aproveitou da questão dos pneus, que eu espero voltar nela aqui antes de encerrar o bloco, mas se tivessem 2 pilotos, eu discordo do narrador aí que o Galvão, que o Raposo citou, o Galvão Bueno, eu não acho que os dois tiraram o campeonato um do outro. Eu acho que cada um tirou o campeonato de si próprio, porque a inconsistência deles, o Montoya chega aos Estados Unidos depois dessa corrida, 1 ponto para ser líder, e lembro bem de uma batida boba com o Barrichello. Nos Estados Unidos ele jogou o campeonato fora, numa batida em que ele empurrou o Barrichello para fora da pista. Então a falta de consistência custou o título ao Williams nesse ano de 2003, porque a máquina, o carro, funcionava muito bem. E teria feito muito bem, né? Eu acho, para a história da Fórmula 1, com aquela coisa do Schumacher. Outro ponto que eu quero abordar, se a gente tiver tempo, não sei, é que existem os detratores do Schumacher. Uma das frases que eles mais amam dizer é que o Schumacher não correu contra ninguém. E aí a gente pega uma temporada dessa, eu queria saber a opinião de vocês, se vocês concordam com tal afirmação. Mas antes disso, eu queria trazer já um pouquinho aqui dos nossos ouvintes, né? O Marcelo Cesarino, que já foi citado de forma até
incoerente aqui nesse programa hoje. Ele mandou um e-mail dizendo o seguinte... Apenas foi relatada a verdade sobre Marcelo Cesarino. Corrida interessante, bem o padrão Hungria. O grande lance foi o acidente do Barrichello, que fazia uma corrida muito melhor que o Schumacher, coisa rara. A Ferrari soltou um comunicado depois que a corrida, que a culpa da quebra da suspensão foi culpa do Barrichello, que havia atacado as zebras demais. Uma baita sacanagem. Outro fato histórico daquela corrida é que ali começou a derrocada da McLaren e Williams naquela temporada, já que a Ferrari denunciou que a Michelin estava com o pneu fora do tamanho após serem utilizados. Com isso foi obrigada a refazer os pneus naquela temporada, afundando Williams e McLaren. Melhor temporada do Raikkonen na Fórmula 1. Hoje não é nem sombra daquela. É isso que você ia falar do pneu, já que o Cesarino esbarrou, Campos? É isso. Essa temporada foi muito calçada, sem trocadilhos, na questão dos pneus. Né? Foi muito calçada. A Michelin não dava chance a Bridgestone. Né? O Schumacher nessa corrida... Essa corrida é a 13ª, né? 13ª ou 14ª do Mundial, enfim. O Schumacher não liderava... O Schumacher não liderou uma volta, eu me lembro muito bem disso. O verão inteiro, o período de verão inteiro. Então, você está na Hungria, se você voltar à Inglaterra, se você voltar à França, se você voltar, enfim, Nürburgring, o Schumacher não liderou uma volta. Durante, eu acredito que uns 3, 4 meses. Tamanha era a superioridade dos pneus. E é por isso que o Cesarino citou que eu queria voltar. Esse campeonato, vocês viram o pau, para puxar a expressão do nosso caro ouvinte André, que a Bridgestone toma nesse grande prêmio. Né? Para você ter uma ideia, é só ir além da Williams. Você viu que a Renault estava na frente, você viu que a Jaguar andou mais do que a Ferrari, você viu que a McLaren andou, enfim, todos de pneus Michelin. Depois dessa corrida, entra com esse recurso, muda a regra, a questão da banda de rodagem, que eu até citei lá no meu blog, citei um dia desse falando sobre essa questão de trapaças que existem na Fórmula 1, invocando um paralelo com o rádio hoje em dia. A banda de rodagem encostava mais no chão, tinha mais contato com o solo do que deveria o pneu. Aí esse recurso é aceito e a Michelin não ganha mais nenhuma corrida nesse ano. O Schumacher, que é impossível assistir o Grande Prêmio da Hungria, pensa, não é possível, esse cara foi campeão do mundo? Né? Foi. Porque essa foi a última corrida em que ele apanhou. Nas outras, por causa da questão dos pneus, o jogo virou. Thiago Santa Rosa, o Leandro JF também escreveu pra gente, dizendo, né, gostei da corrida, não foi muito disputada, mas teve seus lances. Bem legal ter 4 equipes brigando, mesmo que um piloto tenha se destacado muito do pelotão. Não lembrava que esse acidente do Rubinho tinha sido neste ano, mas foi assustador, lembrando que em 2015 o Hülkenberg perdeu a asa dianteira no mesmo ponto. Não lembrava que em 2003 o campeonato havia sido tão disputado. Então, sempre que lembrarem dos anos 2000 como sendo um marasmo, lembre-se que houve disputas, mas que o Schumacher ganhou merecidamente. Atenção, JF, muito cuidado. Campeonatos bons não são necessariamente corridas boas. Foi ótimo campeonato fora da pista, na matemática, na disputa de pontos. E esse foi excelente. Não quer dizer que tenham sido corridas memoráveis, tá? Não tem Silverstone realmente, acho que a gente até fez Silverstone 2003, não já, Raposo? Corrida histórica? Não me lembro, enfim. Eu preciso organizar esse corrida histórica. Você deveria ser o cara que tem tudo tabuladinho, você é o cara que controla isso, enfim. Terei. Espero que cumpra as suas obrigações. Mas enfim, tem uma ou outra corrida boa, JF, mas não era um ano de corridas de se cair da cadeira, não. Se bobear 2016, embora também com corridas... 2016 parece um pouquinho com 2013. Né? 2016... com 2003. 2016 talvez até ganhe, porque 2016 não tá chato, mas também não tá com corridas boas. O que tá recheando 2016 são acontecimentos esporádicos. É um Max Verstappen que ganha, é uma Mercedes que bate com a outra, não são necessariamente corridas férteis. Então cuidado, JF, mas você tem razão no que diz respeito ao campeonato. Né? Desde 2007, acho que na década de 2000, né, Raposo, pra cá, 2003 e 2007 foram os anos que 3 pilotos conseguiram ir até o final brigando. E isso é muito legal. Teve 2011 também, não foi? Ou 2010? Não, 3 pilotos? Não. Não, 2010 é verdade. 2010 é verdade, porque chega em Abu Dhabi... Inclusive o terceiro piloto leva o título. É verdade. 2010 é verdade, porque tinha até tecnicamente o Hamilton tinha chance, enfim. Então, matematicamente, 2010 também se inclui nessa, bem lembrado.
Thiago Santa Rosa, Josué Fraga, realmente há muito tempo não se via tanto equilíbrio entre equipes e pilotos. Ver Ferrari e Williams disputando até o final da temporada, a corrida estava bem movimentada, mas também muita estratégia. Podemos ver que este fator estratégico é muito importante para a corrida. E aí, Rosa, a gente pode até de repente esbarrar um pouquinho em reabastecimento. Imagina reabastecimento hoje em dia com essa quantidade de pneus que a gente tem, a salada de frutas de estratégia que não viraria as corridas. Ou não. Ou não, exatamente. O meu ponto vai mais para a questão mercadológica, né? A Fórmula 1 hoje, e eu não estou aqui auxiliando ou sendo porta-voz do Bernie Eccleston a respeito da categoria, dizendo, ele tá certo, ele tá errado. Não, é só para contextualizar. A ideia hoje da Fórmula 1 também, um pouco, na parte de marketing, quando ela não coloca o reabastecimento, é mostrar que esses carros conseguem fazer, tem uma duração boa, com um mesmo tanque, que a parte elétrica apoia bastante esses carros e que aí começa a vender a ideia do carro elétrico que está em voga sim na indústria automobilística e que essas empresas que estão dentro da Fórmula 1 estão pensando nisso. Minha opinião, pura papagaiada. Mas enfim, no caso do reabastecimento, nessa prova ele faz diferença, porque você vê durante a corrida, e até o Josué menciona isso, como as equipes se mexem na estratégia por conta do reabastecimento. Eles às vezes verificam ou verificaram que um carro estava fazendo ou sendo mais rápido que o outro e com dificuldade de passar na pista, adianta uma parada, faz um stint mais curto com menos combustível e depois coloca um outro stint mais longo para o final, quando já está estabelecido as posições. E claro, o carro mais rápido na frente consegue se segurar. Agora, temos que voltar. É sempre importante lembrar, e o Campos já fez essa menção, que nesse momento do campeonato era um baile da Michelin. E aí a Michelin era um fator preponderante para qualquer disputa ali na pista. Era um fator de desequilíbrio. Haja visto o que o Weber fez no início da corrida ao segurar todo mundo com um carro, vamos dizer, não tão bom quanto os outros. E no final da corrida ele também mantém lá uma sexta posição que, só para lembrar, justiça seja feita ao Mark Webber. Ele fez uma temporada muito boa nesse ano e até acho que garantiu seus anos da Fórmula 1 depois de 2003. Até é importante ressaltar que a largada dessa corrida, o Weber se coloca ali também por causa da largada. Eu poucas vezes vi a Hungria com tanta... A Hungria realmente tem essa questão, né? Largar no lado par é muito sujo, né? A Hungria é uma das pistas em que isso faz muita diferença, mas igual foi em 2003, esse ano é impressionante, né? Todo mundo que vem do lado ímpar sai muito bem, as duas Williams caem para oitavo, nono, enfim, porque largam em segundo e quarto, enfim, isso foi realmente, aliás, é até importante lembrar também, né? Esse foi o primeiro ano da Hungria com a reta estendida, né? E fez até um efeito, né? Eles aumentaram a reta de chegada, era mais curta, enfim. Mas como era bom, né, ver umas ultrapassagens na Hungria e sem DRS, né? Como é bom ver que é possível, existe, se não em profusão, como a gente gostaria, mas essa é a grande diferença, que se a gente pode voltar para até 2010, eu vou olhar sempre com um carinho maior, porque quando aconteciam as ultrapassagens, elas tinham outro valor e outro mérito. Campos, e você falou não em profusão, e isso sempre foi assim na Hungria, é característica do circuito, e até independente da categoria. Nós que cobrimos muitas categorias dentro do Café com Velocidade do Cafeteria, sabemos que lá é uma pista realmente difícil de ultrapassar, seja qual for o carro que está andando dentro dela. Mas tem corrida boa lá sempre, Rosa. Você não acha isso um contrassenso? Eu acho que tem corrida boa, algumas vezes tem corrida boa, só que as corridas
que são boas lá são realmente boas, entendeu? Elas se destacam de corridas em outras pistas. A gente vê, por exemplo, uma pista do Canadá, que por muitos anos foi uma corrida que não chamava atenção, tudo. Depois do hiato que ele teve no meio dos anos 2000 e voltou, você tenta pensar uma corrida que foi assim, ruim lá. Você não vai achar. Aí você agora tenta comparar uma corrida do Canadá com uma corrida da Hungria. É difícil. Não, tenta perguntar para as pessoas. Você escolheria ir para o Grande Prêmio da Hungria ou ir para o Grande Prêmio do Canadá se você pudesse estar presente na pista? Eu acho que 99% vai escolher Canadá, sendo que a Hungria, que é uma pista que ninguém dá nada, normalmente dá corridas boas. Não, sim. E até aproveitando, o Raposo esbarrou na questão O velho conceito, né, o Campos? Mas nesse caso, Raposo, você não acha, desculpa cortar o Rosa para ele continuar, é uma pista realmente, tecnicamente, que não tem atrativo. Você não acha que nesse caso até esse fundo válido e talvez até por isso, por ser uma pista muito estreita, muito espremida, as coisas acabam acontecendo. Nesse caso é estranho mesmo, até eu dou o braço a torcer nesse caso. Não é já vi grandes provas, né? Não, mas, de novo, ver grandes provas, eu acho que ver grandes provas a gente consegue ver em qualquer pista. Em Abu Dhabi, que é tão criticada por uns com aquele famoso conceito do tilcódromo, que aqui nós abominamos esse conceito, já teve corrida boa. Então, assim. Várias teve. Então, assim, é para se pensar que a característica daquele circuito realmente não tem uma diferença de outras pistas. Agora, boto para pensar a todos desse podcast. Como que eu comparo uma prova boa de uma pista como a Hungria com provas boas de outras pistas que sempre tem provas boas? Entendeu? Esse é o meu ponto. Ela vai se destacar, porque quando a corrida é ruim, ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Nesse caso... Como acontece em todas. É ruim do mesmo tamanho que uma ruim em Monza, por exemplo. Interlagos, ano passado. Interlagos, nossa, não tem lembrança melhor. Aquela coisa pífia de Interlagos no ano passado. Quando é ruim, é ruim. Quando é boa, é boa. Talvez você esteja querendo dizer, não sei se é isso, é mais valoroso, talvez, uma corrida boa na Hungria, porque justamente é uma superação de uma dificuldade maior. Não sei se é isso. Aí entra o conceito. Exatamente. Não sei se é isso que ele quer dizer. Agora, o que eu acho que é engraçado, e você citou muito bem, a gente assiste a World Series, agora a Fórmula V8 3.5, a GP2 já fez corridas lá desde o tempo do Nelson Piquet, mas enfim, até 2 anos atrás, a briga Palmer versus Nasser, eles fizeram no final de semana lá duas corridas. Exatamente o que eu estava lembrando, né? Exatamente. Histórica essa briga. 2 corridas históricas. Enfim, então é uma pista que, na verdade, se você olhar o mapa dela, você realmente não dá nada por ela. Eu acho que vai até um pouco além do conceito nesse caso, porque realmente, tecnicamente, você não encontra ali um grande desafio. Mas ela rende corridas boas. Aliás, só para finalizar, Rosa falou, a gente acompanha outras categorias, né? Acompanhamos a V8 3.5 correr lá esse ano. É um outro asfalto, hein? Se a Fórmula 1 não abrir o olho, acredito que eles abriram, mas pode haver, a gente já viu casos de asfaltos recapeados que pegam os pneus de surpresa. Começa a desgastar muito mais. Enfim, outro asfalto no próximo final de semana para a Fórmula 1. E mais um detalhe, a condição meteorológica lá faz toda a diferença, porque ou é muito quente ou chove o final de semana todo, por causa exatamente do calor até. Depende a MotoGP, na verdade, ela anda atraindo a chuva para onde ela for, né? Então se a MotoGP for correr um dia na Hungria, eu tenho certeza que a chuva vai estar lá também. E o último comentário que nós recebemos sobre a corrida clássica, Jailson Fernandes de Amadeu. Alonso mais jovem, hoje velho, piloto a vencer na Fórmula 1. Velho. 22 anos e 26 dias. Nessa temporada, salvo engano, também bateu o recorde de mais jovem pole da Fórmula 1. Não teve sorte nas escolhas futuras este Alonso, não é verdade? Olha... Quem que vai se arriscar? Eu não sei se não teve sorte. O Raposo... O Raposo andou muitos anos na Ferrari, eu ia dizer aqui. Já pensou que legal? O Alonso andou tantos anos na Ferrari, teve uma chance numa McLaren que não foi. A McLaren em 2007 não é uma escolha errada, é uma escolha certa. Né? Só que ele não conseguiu se dar bem lá e saiu no final de 2007. Você vai dizer que foi uma escolha errada? Não, foi um desenvolvimento errado. Né? Tanto tempo na Ferrari, com condições. Eu acho que o movimento fatal para a carreira do Alonso é esse último agora, sem dúvida.
Agora, ganhou até com a Renault, né? Quando voltou para a Renault em 2008, conseguiu até ganhar. Eu considero que ganhou uma corrida, a outra eu não considero vitória, mas ganhou o Grande Prêmio de Fuji, por exemplo, em 2008. Então, não sei, eu fico, é para pensar mesmo. Vou deixar vocês falar, porque essa é boa. Boa do Jailson. Bom e-mail, Jailson. Bom e-mail, obrigado. Olha, Você vai responder também, Rosa? o Alonso é uma figura que gera discussões acaloradas. E não gera por conta da sua qualidade, gera por conta das suas escolhas. Eu acho que isso tá claro para todo mundo, né? Porque ninguém nunca duvidou do quanto ele é bom. Até em alguns momentos a gente duvidou se ele poderia ser capaz de fazer grandes provas, porque vinha numa sequência, mas de repente ele aparecia bem em uma corrida, mesmo com o carro numa fase ruim, e mostrava, ó, eu tô aqui, tô correndo. Eu acho que as escolhas dele, as escolhas do Alonso, só refletem um pouco do que foi o gerenciamento da sua carreira no início, próximo ali com as pessoas que tinha, e claro, do piloto que tem essa característica. Mas você considera as escolhas ruins? As escolhas não foram adequadas, porque ele tinha potencial para conquistar muito mais. Potencial. Acho que Não, mas ia ser um pouco profeta do acontecido. Isso, é o que eu ia falar. Profeta do acontecido. Mas aconteceu. De novo, Rosa. Você já reparou que é sempre o Rosa, o profetinha do programa, né? Mas o que aconteceu? Então, o profeta do acontecido Rosa está falando. O que aconteceu nesse caso? Mas, Rosa, você falar que Deus deu errado não quer dizer que a escolha foi errada. O andamento, eu não acho que o Alonso escolheu errado. Eu acho que o Alonso levou, transformou, acionou as suas participações nessas equipes de forma que você pode. Mas não quer, quando ele foi, você tem que lembrar do momento. Quando ele saiu da Renault para a McLaren em 2007, foi um excelente movimento, porque a Renault despenca em 2007 por perder o pneu Michelin, né? Todo mundo perdeu o Michelin, o Michelin foi embora. Tudo bem. Aí ele foi para uma McLaren fortíssima. Foi uma escolha errada? E o que aconteceu logo depois? Mas aí não foi a escolha, foi o andamento do negócio. Depois é consequência da escolha. É consequência da escolha. Eu acho ele sair da Ferrari legítimo, porque o cara ficou 5 anos na equipe e quis novos ares, quis tentar ganhar. Tava apanhando da Red Bull naquela época. Então eu acho que o modo como ele levou as coisas pode ser debatível. Agora eu não acho que é um cara que errou todas as escolhas, não. Eu acho que ir para a McLaren, ir para a Ferrari e até mesmo sair da Ferrari tinha sua legitimidade no momento. Eu acho que nesse momento a gente vai acabar esbarrando em alguma coisa que entra no óbvio, por mais que nós não gostamos do óbvio aqui, tentamos buscar alguma coisa fora do comum. Mas quando você vê, os resultados e você vê a capacidade do piloto, há sim de se pensar que ele acabou priorizando mais vontades dele do que os ambientes que ele tinha para se desenvolver, né? Priorizou mais o Fernando Alonso do que o Fernando Alonso poderia ter. O ego dele foi acima. Isso é normal. Se ele não se priorizar, ele vira um Barrichello, um Johnny Herbert, um David Coulter. Ele vira um desses caras. O Johnny Herbert foi alguma coisa em alusão ao nome Alonso, por isso que você mencionou ele? Não, porque o Johnny Herbert eu não esqueço de uma frase que ele falou um dia, que ele falou assim, eu era muito bonzinho pra Fórmula 1. E ele é muito gente boa, já tive frente a frente com ele, eu troquei rápidas palavras com ele na Bélgica. Ele falou, eu era muito bonzinho para esse jogo, e tem que jogar o jogo. Eu não concordo com as atitudes éticas do Alonso, não concordo. Tem muitas das que ele já fez que eu considero absolutamente deploráveis, principalmente Singapura 2008. Ali é uma coisa de manchar o caráter eternamente, na minha visão. Agora, o cara brigar por ele mesmo dentro de uma equipe, aí é outra história. Aí eu já não sei se eu sou tão contra assim. Complementando o e-mail do Jailson, que diz o seguinte: após essas corridas, faltariam apenas 3 para acabar o campeonato, que tinham 3 pilotos na disputa separados por 1 ponto, Schumacher, Montoya e Raikkonen. Que bela disputa! E o Barrichello, que teve a suspensão quebrada, segunda equipe por atacar a zebra de forma indevida, será? Essa é uma das outra bola fora com o Barrichello, né? Não sei se vocês concordam comigo. Por quê? Porque todo mundo atacava a zebra. O Schumacher atacava a zebra também. A gente viu na Áustria, Rosa e Raposo, pilotos quebrarem a suspensão porque atacaram a zebra. Ou não?
Só se foi aquela escapada, né? Que ele teve que devolver posição depois e tal. Sabe o que eu acho? Eu acho, agora eu vou falar, joguei essa provocação pra vocês pensarem, enquanto vocês pensam eu falo rapidamente. Eu acho que um piloto quebrar a suspensão por atacar a zebra pode até acontecer. Agora, aquele tipo de quebra pra mim não é isso. Porque aquilo ali é uma quebra fora do normal. É uma suspensão que sai completamente. O braço, né? O Exato, braço. exato. A gente Não tem que existe analisar isso. a coisa tecnicamente. A gente, quando eu falo, não é o café com velocidade, não. Eu falo as pessoas. A gente tem mania de analisar a Fórmula 1 muito pelo resultado ou pela nossa paixão ou não. A gente tem que analisar. Eu estava ouvindo o programa passado e fui discordando de tudo que ia sendo dito aqui na questão da corrida da chuva e da largada em Silverstone, enfim. Mas esse assunto para depois. A questão do Barrichello pode acontecer. A imprensa brasileira, o Reginaldo Leme, eu lembro que vestiu, nossa, a Fiat deveria se desculpar com o torcedor brasileiro. Acho um exagero um pouquinho patriótico nesse caso. Pode acontecer do piloto quebrar a suspensão. Agora, aquele tipo de quebra, do conjunto inteiro sair, ali eu já acho que é um problema de montagem no carro. Antes da gente encerrar com as corridas clássicas, a gente tem um comentário aqui do Cesarino, que Cesarino. Sei, entendi. Uhum. Esbarra em 2016, que eu queria abordar com vocês. Opa, esses são os melhores. Que ele diz o seguinte: e para todos da bancada, né, a pergunta que ele manda pra gente, a Hungria foi a única corrida que a Mercedes não venceu em 2014 e 15. Muito bem lembrado. Podemos ter boas coisas em 2016? Muito bem lembrado. Não ganhou na era turbo, é impressionante. Ela ganhou em 2013, quando ainda eram os motores aspirados. Foi a primeira, inclusive, vitória do Hamilton com eles. Mas isso é muito bem lembrado. É uma corrida que vem de Ricardo em 2014 e Vettel em 2015. Eu não acho que seja uma pista tão ruim. Eu me preocupa mais, Cesarino. Me preocupa no sentido de Mercedes, né? Singapura. Chegar em Singapura, eu vou estar com mais expectativa de ver o que a Mercedes vai fazer, porque as derrotas na Hungria em 2014, mais uma vez vou bater no argumento. Precisamos analisar as coisas tecnicamente, ao invés de ficar só analisando resultados. E tecnicamente a Mercedes teve problemas, o carro do Hamilton pegou fogo em 2014, ele veio de trás. Em 2015 houve uma batida do Rosberg com o Ricardo, que quebra a asa dele também, o Hamilton quebra a asa com o Ricardo, melhor dizendo. Enfim, foram corridas com percalços, mas não quer dizer que a Mercedes se perdeu, ou como ela se perdeu, por exemplo, em Singapura o ano passado. Você não quis falar com essa palavra, mas eu vou falar. Foi uma coincidência, né? Talvez sim. Talvez seja uma coincidência, assim, né? Aconteceram coisas totalmente do jogo mesmo. A largada das Ferraris no ano passado foi avassaladora. As duas Ferraris já pulam na ponta. Isso já muda o desenho de corrida. Então, claro que há falhas de performance, mas não é uma pista que eu indico a Mercedes. É uma estatística válida, mas eu não acho que é uma realidade válida no sentido de Mercedes na Hungria. Eu até espero que eles não ganhem de novo. Acho que vai ser bom para a Fórmula 1 se eles não ganharem, mas eu não acho que eles vão ser fracos. Em Singapura, eu confesso, eu tenho um ponto de interrogação, porque ali sim foi uma pista em que eles não conseguiram desenvolver em 2015. Vamos acompanhar. Eu também fico na questão da coincidência, né? Porque claramente os pilotos tiveram problemas, mas vai que a coincidência continue. Se é coincidência, podemos ter a coincidência acontecendo novamente. Então vamos acompanhar com bastante carinho. E semana que vem a gente volta para detalhar e comentar tintim por tintim. Eu tenho uma dúvida, já que vocês são os craques do calendário. A Alemanha já é em seguida, 7 dias depois ou 15 dias? Isso eu tenho absoluta certeza. É emendado. É o back-to-back. As duas são coladas, depois pausa e depois vem mais duas coladas. Ou seja, isso significa que corrida clássica amanhã. Amanhã cedo, no grupo do Facebook, Ixi. vai entrar a enquete para a corrida clássica da Alemanha, que vai ser fechada na quarta-feira à noite. A gente dá 2 dias, a gente divulga. Então, por favor, faça a forcinha de assistir e pra semana que vem. Raposo. Essa ouvinte, Hockenheim clássica, gente, a Hockenheim antiga, vamos 2000, por exemplo, foi até 2000. Enquanto vocês falam e vão sugerindo aí qual que vocês querem, eu vou correr pra tentar ver qual que não vale, que foi o ano passado. Não, eu tenho certeza que não foi Hockenheim. O ano passado não teve Alemanha, Raposo. Então não teve grande, talvez não tenha tido corrida clássica da Alemanha. Olha, ele é um cara inteligente. Porque não teve grande prêmio da Alemanha. Uma boa memória. Né? Mas a Alemanha também... Obrigado.
por associar que inteligência não tem nada a ver com memória. Exato. Agora, Mas- Hockenheim não, mas 2000, gente. Hockenheim 2000. Uma vitória do Barrichello. Hockenheim... Deixa eu falar. Tá bom, só fiz a campanha. O fato de não ter tido a Alemanha qualificava ela também para ser votada em outras. Então, de repente, a gente teve a Alemanha em 2000. Isso que eu quero ver. Não, que a Alemanha em 2000 nunca foi... Se a gente já teve alguma na Alemanha, pode até acontecer, mas nós não cobrimos a Alemanha 2000 até hoje, isso eu tenho absoluta certeza. Eu só queria falar que eu endosso a campanha de Fábio Campos a Olha! respeito de Hockenheim clássica, porque Eu vou fechar com 2000 também, então. Se os ouvintes querem outra opção, eles vão ter que entrar no grupo do Facebook, adicionar a opção. Eles têm. Quer dizer que nós vamos colocar uma enquete com uma opção. Não, mas o ouvinte Vai tem. ser histórico isso. Uma O enquete ouvinte com uma tem o opção. direito. O ouvinte tem o direito de entrar lá e adicionar a opção. Sim, mas o lançamento da enquete vai ser com uma opção apenas. Então, o Cesarino vai adorar. Não, eu queria ver o Cesarino nessa. Exatamente. Vai ficar lá. Atenção, ouvinte. A primeira vez na história que um programa lança uma enquete com uma opção para você votar. Então é isso, né? Acho que a gente fechou com a corrida clássica. Não esbarramos tanto nos assuntos, mas debatemos várias coisas em cima, né? Foi uma corrida que o Alonso liderou de ponta a ponta, largou muito bem, como o Rosa falou, o Marco Webber ficou segurando um trenzinho ali atrás dele, o que permitiu que o Alonso abrisse quase 20 segundos para todo mundo, e depois que todo mundo se livrou do Marco Webber, não conseguiram mais buscar o Alonso, foi a primeira vitória dele, então foi realmente uma vitória, uma corrida bem interessante. Dito isso, Thiago Santa Rosa, vamos para a vinheta.